Conversando com Elias Ferreira na CBN Maceió. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Olá você, uma boa tarde, está começando Conversando com Elias Ferreira, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que se a gente conversar, a gente compreende melhor e conversando, a gente se entende. Olha, eu quero antes de mais nada agradecer aos nossos parceiros, ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e à Junta Comercial do Estado de Alagoas. São parceiros importantes que cumprem papéis relevantes em nossa sociedade. Eu quero dizer que, tem muita gente que não está conversando. Tem muita gente que não quer conversar. Bate na mesa e diz, olha, papo encerrado. Quando a gente faz assim, a gente resolve? Mas resolve mesmo? Ou não? Então a gente entra na justiça, porque a justiça é dada a solução de tudo. Terminamos o processo, juiz deu a sentença, alguém ganhou, alguém perdeu. A gente resolveu, o problema ficou lá ou o processo judicial ele é capaz de dirimir todas as nossas diferenças? Será que é assim mesmo? Olha, será que não está faltando aí uma conversa? E talvez na conversa ela seja mais efetiva do que o processo. É o que eu trago agora com a professora Karen Marques, advogada, estrategista em resolução de conflitos familiares e empresariais, porque esses perrengues não acontecem só em casa não, viu, gente? Acontece nos escritórios de advocacia, nas sociedades médicas, nas clínicas, nos hospitais, nas empresas em geral, até porque, Karen, boa parte das nossas empresas tem origem e vivência familiar. Uma boa tarde, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço estar aqui para conversar com você, Elias, é um prazer. E para falar desse tema que me é rico, então, a gente tem muito que falar em pouco tempo, mas a gente vai chegar nos pontos comuns. Quando você trouxe a questão da família, né, eu digo que até no penal tem família, tudo é família. As nossas relações familiares, elas vão reverberar em outros lugares. E, por vezes, nós não aprendemos a conversar. As pessoas pensam muitas vezes que conversar é impor a minha opinião diante do outro. Mas será que é isso mesmo? De onde vêm os conflitos? Será que o conflito é positivo ou negativo? Para você, o conflito é o quê? Conflito é um problema. Será que é um problema? Será que o conflito não é uma oportunidade para eu poder enxergar o mundo como você enxerga? Porque tudo é uma questão de perspectiva. Se eu olho o conflito como algo negativo, ele não pode me trazer a oportunidade de enxergar o mundo diferente, a oportunidade de me mover no mundo e talvez buscar uma profissão diferente, buscar uma opinião diferente. Então, nós olhamos o conflito como algo negativo, só que o conflito faz parte da nossa vida. Faz parte, então quer dizer que não é possível a gente nascer, viver e morrer e não se envolver em nenhum conflito. Não, ia ser muito chata a vida. O difícil ou o desafiador é você olhar para o conflito e transformar ele num confronto, numa guerra. Isso que é o difícil quando a gente olha para o conflito de forma negativa. Eu não preciso destruir você porque você tem uma opinião contrária à minha. Eu posso nem concordar com você, mas eu tenho que dar a oportunidade de enxergar como você enxerga a vida. Porque nós, quando a gente trabalha com gestão de conflito, eu falo nós porque eu tenho um grupo de amigos que fala sobre gestão de conflitos e você sabe que na área do direito nós resolvemos o conflito pedindo para que o juiz resolva. E eu não atuo mais assim. Eu acredito que eu posso auxiliar o cliente que está no conflito a que ele tome as condutas e as escolhas a partir das oportunidades que ele tem diante do conflito. Então, é uma mudança de perspectiva.
Agora, Karen, o que é que origina o conflito? Qual é a base inaugural dessa discussão? Nossa, a gente vai passar muito tempo aqui. Tem várias coisas. A gente tem a questão da criação, então a gente tem criações diferentes. Nós podemos ter na mesma família, filhos de pai e mães iguais, mas a perspectiva daquela situação impactar de forma diferente. Então, tudo que a gente tem é a partir da nossa perspectiva. Então, a gente tem a questão social, a gente tem a questão econômica, a gente tem a questão de vivências, cada experiência sua é diferente da minha. Então, vamos colocar uma coisa simples, por exemplo, a gente sabe que todos nós vamos morrer, todos nós passamos por um momento de perda de algum ente querido, mas a sua reação diante de uma perda de alguém é diferente da minha reação, é o mesmo fato. Mas só que cada um de nós percebemos aquele fato de forma diferente. Por isso que quando eu escuto assim, não, isso aqui é verdade. Eu falei, tá, verdade para quem? A partir de que ponto de vista? Quando eu falo de conversa, a conversa que faltava, é a oportunidade de a gente sentar à mesa e eu ser uma visitante na tua história. Então, para eu poder saber qual é a origem do conflito, eu preciso entender a narrativa de como aquelas pessoas chegaram naquele lugar. Porque se eu tenho um conflito, eu tenho duas saídas, ou três, né? Eu vou paralisar diante desse conflito e eu não vou para lugar nenhum e eu finjo que magicamente esse conflito vai deixar de existir, o que não é verdadeiro. Eu vou fugir do conflito, que também não vai, ou então eu vou te afrontar e vou brigar com você. Então, se eu tenho uma relação interdependente com você, ou seja, eu vou te encontrar amanhã de qualquer jeito, vamos supor que a gente está falando de ex-casal, que tem filhos em comum, não tem como deixar de ser ex-pai e ex-mãe. Eu vou ter que conversar com meu ex-marido. Se eu sou sua sócia, eu tenho dois caminhos. Ou eu continuo como sócia de você, ou eu saio da sociedade. Mas se eu não quiser sair da sociedade, eu preciso entender onde é que a gente está e para onde a gente quer ir. Então, quando a gente olha para a estratégia de relação, para a estratégia da narrativa, para a estratégia do conflito, é perceber de onde eu estou para onde vou. Meu objetivo conversar com você é o quê? Então, eu tenho que saber aonde que eu quero chegar com essa conversa. O maior desafio que eu vejo é que as pessoas vão para um embate, mas não para falar objetivamente do fato que eles estão enfrentando. Eles vão para agredir o outro. E aí eu vou personificar o conflito. Então, imagine uma cena de uma batida de carro. Eu falo muito sobre isso. Nunca vi aquela pessoa. Mas na hora que bate no carro, eu desço e vou querer agredir a pessoa. Eu não estou mais olhando para a batida. Eu estou olhando para a pessoa. Então, eu estou personificando o conflito e perdendo a oportunidade de olhar para o objeto em si. Então, o que eu vejo, muitas vezes, é as pessoas deixarem de olhar para o que elas querem, necessitam, e vão olhar para atacar o outro. Isso acontece muito nas relações familiares. Agora, né? Karen, o conflito, então, não deve ser encarado como o fim. Não. Mas um recomeço, ou quem sabe um começo, vou usar a palavra verdade aqui, mas um começo mais verdadeiro, digamos assim. Pode ser dessa perspectiva também. Eu enxergo um conflito como uma oportunidade de entender que algum ciclo se fechou ou algum ciclo vai se iniciar. O que é o fim, afinal de contas? O fim é o começo de algo novo. Ou não? Não sei. Dia 31 é o fim de 2025, mas um segundo depois a gente já iniciou outro ano. Então, quando a gente olha de forma negativa para o conflito e não consegue entender o que está por detrás das narrativas, porque a narrativa do conflito é muito importante. Eu não sei dizer qual a sua intenção quando você fala algo para mim. E, às vezes, uma palavra que você diz para mim, eu posso entender de forma negativa, e, às vezes, você não está me trazendo uma palavra na conotação negativa, mas, para mim, é negativa. E aí eu não digo para você e fico aqui, o Elias falou. Não, ele quis me ofender. Mas eu nunca cheguei para você e disse, Elias, o que você quis dizer com aquilo que eu não entendi direito? Isso é dar oportunidade para o outro, para que ele traga o que ele está tendo como intenção naquela situação. As mensagens cifradas de WhatsApp definitivamente são... Essas são maravilhosas. Poço de conflito. Essas são maravilhosas, assim. Nós precisamos ter muita cautela. E eu me coloco nesse lugar do nós. Porque, para mim, é um exercício diário. Elias,
sempre fui litigante, né? As pessoas que olham para mim hoje falam assim, não, a Karen é muito calma. Não sou. É possível. E não acreditem nisso. Eu sou realmente uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa que tento escutar o outro, tento entender o que está acontecendo e tento buscar alternativas. Mas eu não fui essa pessoa sempre. E de vez em quando eu escorrego. Eu, às vezes, não pergunto para o outro o que ele quis dizer e julgo a partir da minha verdade, da minha percepção de vida, dos meus valores. E é a mesma coisa, por exemplo, o que é justiça? Se eu perguntar justiça para você, é uma coisa, para mim pode ser outra, para ele pode ser outra. Então, cada um de nós aqui temos um conceito a respeito de determinada palavra. Só que a gente fala e acredita que o outro sabe o que eu estou querendo dizer. É tão óbvio. O que é óbvio? Pode não ser óbvio para você. A Constituição nossa, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, e a própria formação técnica da advocacia contribui para isso, e aqui eu tento me explicar. A gente tem religião, e um é um bem e outro é o mal, outro é a luz e o outro é a escuridão, um faz o bem e o outro não. A advocacia, durante muito tempo, ela foi talhada, lapidada para um conflito. Nós vamos para o embate. É uma guerra campal. Aliás, teve até isso no TRE aqui em Alagoas recentemente, gente, a semana que passou, para ser mais recentemente ainda. E aquilo não estava nos autos, absolutamente nada do que fora discutido. Estou tentando fazer uma conexão, cara. Tinha a ver com o objeto que estava em discussão no tribunal, ou seja, as partes não lucraram absolutamente nada com aquilo. Porque nesses momentos de conflito e confronto, principalmente quando eu estou no ápice da minha emoção, eu tenho uma diminuição, isso é biológico, é científico, a ciência comprova, a neurociência comprova que o nosso QI diminui. Então, se eu estou com as minhas emoções muito elevadas, eu vou falar coisas que eu não gostaria de ter falado naquele momento, mas que vão sair e você vai receber de uma forma que talvez não seja confortável. Então, eu calma do jeito que sou. Quando eu elevo a voz e coloco um pouco mais de uma postura mais dura, o outro pode receber de forma negativa e esse conflito pode esquentar rapidamente. Quando eu vejo que essa combustão está muito alta, eu tenho dois caminhos: respirar e tentar baixar, ou então eu vou ultrapassar e a gente pode chegar nas vias de fato. Isso é certo. O grande problema é esse, que as pessoas esquecem no momento da empolgação e acabam ultrapassando esse limite. No direito, a gente tem, se eu levar para direito das famílias, e a gente tem uma questão histórica, porque a nossa lei de 77, ela trazia a necessidade do litígio e eu tinha que atribuir culpa ao outro para poder me divorciar. Então, o nosso legislador disse, se você vai para a área de família, você precisa brigar com o outro, e você precisa denegrir a imagem do outro, porque eu tenho que atribuir culpa para que eu possa me desvencilhar desse casamento. Então, automaticamente, eu estou trazendo um conflito subjetivo. E aí é óbvio que a gente tem todas aquelas coisas que acontecem nas varas de família, denegrindo a imagem um do outro, que para mim isso nunca foi lógico na minha cabeça, e hoje a gente tem um divórcio que basta um querer que o juiz concede. Então, mas mudar cultura é muito difícil, e nós temos uma sociedade litigante que atribui ao Poder Judiciário a resolver os meus problemas. E está tudo bem, eu não vou descartar a porta do Poder Judiciário. O que eu estou dizendo é que tem uma gama de conflitos diários que, com uma conversa estruturada, com motivos e objetivos e entendimento da narrativa, eu consigo atravessar esse conflito e trazer esse conflito como uma oportunidade de melhora e não de piora da relação. O que acontece nessas relações que são mais pessoais, mais íntimas? O material perde valor? O elemento fundamental da discussão, ele é mais subjetivo? Por que mesmo eu oferecendo mais, abrindo mais do ponto de vista material, eu não consigo concluir determinados inventários, determinadas separações do ponto de vista daquilo que é mais subjetivo? Veja só,
Se nós não estamos envolvidos na história daquelas pessoas, eu costumo dizer que quando eu tenho uma briga patrimonial, não é uma questão de valores. É a questão do que foi que eu depositei emocionalmente naquele patrimônio. Então, por exemplo, tem um casal que viveu, sei lá, 10 anos juntos, construiu uma casa, ou está construindo uma casa, ou financiou uma casa, eu tenho um planejamento para aquela história. E aquela história não se concretizou, eu tenho uma frustração. Entender essa frustração, normalmente ela vai esbarrar na tristeza e na raiva. Se eu tenho uma raiva muito grande, eu perdi os meus sonhos. Então, não é uma questão financeira. Você pode me dar 100 mil, mas você não vai me dar o meu sonho, o sonho que nós idealizamos lá atrás. Então, as pessoas estão nesse emocional, naquele passado que não viveu. Quando a gente está falando de perda de um ente querido ou um divórcio, a gente está falando do estado de luto, que o direito ignora essa existência. A advocacia ignora. E alguns colegas falam assim para mim, cara, então eu agora vou ter que ser psicólogo? Não. Eu só preciso entender a natureza humana, porque humana eu sou. No momento que eu entendo a natureza humana e que todos nós passamos por um momento de luto, eu preciso entender onde que o meu cliente está, em que fase desse luto ele está, e se ele tem, inclusive, capacidade de autonomia para decidir a respeito de uma escolha, de uma negociação. Então, se eu não reconheço isso, pode ser que ele faça no momento da depressão, que é um dos momentos do luto, ou no momento de barganha, e esse acordo vai ser ruim para eles. Por quê? Porque eles não estão com a capacidade plena, as emoções estão muito ali envolvidas. Eu não sou psicóloga, eu conheço das técnicas da psicoterapia, mas eu não me coloco nesse lugar quando eu estou atendendo como advogada. Mas eu conheço a complexidade humana e eu sei até onde eu consigo ir. Então, quando eu não consigo ir, eu falo, você está precisando de ajuda agora de um outro profissional para que a gente possa avançar. Eu sempre digo o seguinte, entre 8 e 80, a gente tem 72 possibilidades de solução. Eu não tenho só o poder judiciário, eu tenho outras possibilidades. E aí vai depender da necessidade. Então, quando eu consigo enxergar qual é a real necessidade, então, por exemplo, a pessoa fala assim, não, eu quero X valor de pensão alimentícia, mas ela não cede nem para menos nem para mais e fica aquele embate, pode olhar que a questão maior não está só no valor financeiro, está na questão de atenção e cuidado com o filho, ou ausência de cuidado com o filho por parte do outro genitor. Então, as coisas se misturam e as pessoas não conseguem entender isso. E aí, se a gente olha para a formação, né, dos acadêmicos, e eu tive o prazer de ter você como meu aluno, né? Nós somos educados a fazer a subsunção do fato à norma. Eu não olho para essas questões subjetivas porque isso é menos, mas não dá mais para nós deixarmos isso de lado. Isso faz parte e está dentro do processo. Onde é que perde o profissional da advocacia? E aqui eu quero estender os demais profissionais, porque a gente não lida só com direito, nas relações humanas, né? Tem absolutamente de um todo. Onde é que perde quando a gente usa só a tecnicidade? O que adianta compreender todos os artigos das leis que estão ao seu redor e que vão permear aquele caso, se a gente não é capaz de ouvir? Eu acho que a gente perde a humanidade que existe em cada um de nós. Aí eu preciso só da inteligência artificial que está aí tomando conta de tudo. No momento que eu perco a minha conexão com você, eu perco tudo. Eu perco a humanidade que há em mim. Porque basta um papel, uma folha? O que é isso na vida? Na tua vida e na minha vida. Agora, quando eu me permito olhar para você, tentar enxergar para além do que você fala, eu estou dando a oportunidade de lhe conhecer a sua história, se você me permitir, porque você só vai me falar aquilo que você quer também. E eu preciso, né, entender isso. Outra coisa que eu trago para os meus clientes e para os alunos, que eu faço o treinamento, é justamente a questão da culpa. Todo relacionamento que a gente tem que é interdependente não é uma questão de culpa, é uma questão de coparticipação. Ah, mas Karen, por exemplo, ele me traiu. Ok, ele tem culpa de ter feito essa escolha que lhe causou uma dor. Concordo. Mas tem uma coparticipação de ambos nessa relação que culminou nisso. Lógico, ele tem uma participação muito maior e eu uma participação muito menor. Mas existe sempre uma troca de corresponsabilidade. Um relacionamento ele é feito pelos dois lados, nunca por um lado só. Então, entender isso
também traz uma leveza, vamos dizer assim, nas conversas. Não é fácil, Elias, porque as pessoas não estão acostumadas a olharem também para as suas responsabilidades. Por isso que é mais fácil atribuir ao Poder Judiciário, porque daí a culpa fica para juiz, foi ele que julgou desse jeito. O doutor, a doutora disse, está dito e vai ficar assim mesmo, mas a gente, ao término, não resolveu o problema. Sabe o que é que faltou? A conversa. Exato. A conversa que faltava é uma técnica, é um programa que a doutora Karen Marques utiliza e que a gente vai conversar no próximo bloco, porque eu quero saber aí, tem técnicas, o que é que a gente faz? Será que dá para transformar aí o limão numa limonada, para a gente falar de uma forma bem coloquial? É possível transformar aquilo que é muito ruim em algo bom? Divergências em convergências? Será que isso tudo é possível? Olha, conversando com Elias Ferreira, volta daqui a pouquinho, agradecendo ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e à Junta Comercial do Estado de Alagoas. A gente volta já já. Conversando com Elias Ferreira. Oferecimento: Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas, Detran Alagoas e Junta Comercial do Estado de Alagoas. Estamos de volta conversando com Elias Ferreira. Eu lembro a você, todas as terças-feiras, a partir das 14 horas aqui na CBN, e no mesmo horário você nos acompanha no YouTube pelo mesmo canal, tá? O canal é Conversando com Elias Ferreira no YouTube. Você entra lá, já se inscreve, traz sugestões de quem você gostaria de ver por aqui, dos temas que você gostaria que nós abordássemos. Por aqui eu quero agradecer ao OAB Alagoas, ao Detran Alagoas, ao Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e à Junta Comercial de Alagoas. A gente volta a conversar aqui com a professora Karen Marques, advogada, estrategista em resolução de conflitos familiares e empresariais, a conversa que faltava. É uma imersão que é promovida pela professora Karen Marques e traz para a gente aquilo, professora, que parece que a gente não foi muito bem talhado. Talvez a gente até nem queira. Tem um amigo que diz que não adianta ensinar a quem não quer aprender. É bem complexo essa coisa, porque durante muito tempo a gente foi talhado para o conflito. Então, muitas vezes, as partes estão até tranquilas. E os profissionais da advocacia que colocam fogo na seara toda, e tudo fica muito mais difícil, mas não era para ser. Como é que todo mundo tem que ganhar mesmo? Todo mundo tem que perder mesmo, professora? Então, eu vou falar da minha experiência ainda quando acadêmica, que eu fui talhada para litigar. E, como eu falei para você, eu sou muito boa litigando. eu sempre fui nessa esteira, porque foi assim que eu fui, eu brinco, doutrinada. Mas, quando a gente olha para essa questão do litigar, Elias, se eu olho para a advocacia, nos ensinam todos os semestres da faculdade a como fazer um processo. E eu nunca entendi na faculdade como que o advogado bom é o advogado que ganha. E olha que eu fui formada, nem se falava em mediação na época, ok? Se o processo é um vai ganhar e o outro vai perder. Esse é o jogo do processo. Necessariamente alguém ganha e o outro perde, salvo se houver consenso. Se eu tenho um que sempre vai ganhar e o outro que vai perder, como que eu posso ser considerada uma péssima advogada se eu perdi, só porque a minha tese não foi acolhida por aquele que está interpretando, que é o juiz? Eu fiz o melhor que eu podia fazer. Às vezes meu cliente nem tinha o direito, mas eu fiz o melhor que eu podia. Eu sou uma péssima advogada por causa disso, porque eu perdi? Então, essa lógica do processo, para mim, nunca casou, apesar de eu ter trabalhado muito na litigância. E, com o passar dos tempos, eu fui olhando para outros lugares, que foi justamente quando eu entrei aí para a questão de tentar resolver.
Como que eu olho o processo? Eu olho que eu delego a minha autonomia para um terceiro julgar. E por que me incomoda, Elias? Porque eu não consigo controlar o que o julgador vai trazer. E aí a vida foi me levando para o direito das famílias, que para mim tudo tem família. Se a gente olhar para direito, por que eu falo direito empresarial? Porque 80% das empresas no Brasil são empresariais. Então, está ligado família com empresa no Brasil. Está ligado. Então, quando eu olho hoje para a questão da necessidade desta forma de atuação, eu não tive isso na minha educação, nem família, porque na minha época bastava a mamãe olhar que a gente ficava calado, não sei se você... Mesma época. Então, assim, saber conversar não é algo que me foi ensinado, mas é algo que eu busquei porque eu não consegui entender essa lógica do processo, principalmente quando a vida me levou para o direito das famílias. E aí eu encontrei lugares que eu estou falando de um fato que aconteceu no passado, que eu estou colocando num processo para julgar no futuro. A sentença não vai casar com aquilo que eu quero. Por isso que as pessoas saem frustradas. E aí falam que o problema ou é o advogado ou é o juiz. Porque é mais fácil atribuir culpa ao advogado e eu atribuir culpa ao juiz. Mas por que eu não consegui sentar para resolver? E aí... a gente também tem uma sociedade que espera que o advogado faça isso. E o advogado hoje precisa entender que o Poder Judiciário vai estar lá. Quer dizer, ele precisa entender se ele quiser, porque não precisa entender como eu vejo o mundo, mas como eu vejo o mundo. O Poder Judiciário vai estar lá para aquelas pessoas que não conseguem sentar para conversar, e a gente sabe que tem muitos setores no nosso Brasil que não conseguem sentar para conversar, que não tem nem margem de negociação. Então, eu não posso exigir desses órgãos, por exemplo, por exemplo, a administração pública não tem essa liberdade total. Mas eu tenho conflitos que eu consigo conversar. Mas quem é a primeira pessoa que essas pessoas vão procurar? São os advogados. Se a advocacia não conhece as metodologias de resolução de conflitos para além do Poder Judiciário, como que eu posso diagnosticar o conflito para dizer se eu vou para uma mesa de negociação, se eu vou para uma mesa de mediação, se eu vou para uma conciliação ou para umas práticas colaborativas ou mesmo para o Poder Judiciário? Você, quando vai no médico, você não quer ser operado de pronto, você quer um tratamento. Por que na advocacia tem que ser diferente? Então, quando eu olho hoje para essa forma de atuação, e acabei conhecendo da negociação, então, esse curso que eu trago, essa imersão que eu trago e os treinamentos, ela está baseada na negociação de Harvard, né, que a gente trata de princípios, e isso significa dizer que um acordo só é bom se for bom para você e para mim. Então, eu estou conversando com o meu cliente. Uma das técnicas, essa proposta é boa? É boa. Eu falo, tá, se você recebesse essa proposta, você aceitaria? Eu não falo isso com a outra parte junto, mas eu pergunto para o meu cliente. Aí ele fala, não, então não é boa, né? Por que não é boa? Vamos melhorar? Então, quando eu digo para você que as pessoas, às vezes, não se preparam para ir para uma audiência ou para uma reunião, é porque elas não tentam trazer estratégias. Qual a primeira estratégia? O que é que eu quero? Qual é o motivo de eu sentar com você e qual é o objetivo que eu quero alcançar? E lembrando que o que eu for trazer para você na reunião, você vai receber um impacto a partir do momento que eu trago para você uma situação. E você precisa de um tempo, Elias, para pensar e maturar na proposta que eu estou trazendo. E as pessoas querem trazer a proposta e que você aceite de imediato. Isso não é proposta, isso é imposição. Se é imposição, eu espero o juiz me dar a sentença. Eu preciso treinar as pessoas a entenderem que se eu estou exigindo de você, não é um pedido. Se eu estou exigindo de você, não é proposta. Porque a proposta é, do meu ponto de vista, isso aqui é o ideal. Você aceita, Elias? Não, Karen, desse jeito não. Eu acho que tinha que ser esse copo, não mais aqui para a direita, mas se a gente colocar ele aqui mais para o centro, talvez seja ok. Tá, eu vou falar, tá, ok, pode ser, mas vamos... Então, é uma construção. Fazer uma conversa que a gente possa alinhar para um caminho que a gente vai, vamos dizer assim, ter mais harmonia no futuro, e tentar encaixar o que é de necessário para você e necessário para mim. Para isso, eu tenho estratégias, eu tenho uma linha, vamos dizer assim, de como eu devo começar e terminar essa conversa desafiadora para uns, conversa difíceis para outros, ou conversa necessária, ou a conversa que faltava. Para quê?
para terminar um relacionamento, para iniciar uma nova fase desse relacionamento, para saber para onde essa empresa vai caminhar, para saber como que o colaborador precisa atuar naquela situação, para saber por que é que você não corresponde às minhas expectativas, porque talvez você nem saiba quais elas são. A gente nunca conversou sobre isso. Essa é uma coisa que acontece do ponto de vista empresarial e, aliás, nós estamos com muitas empresas, empresários nesse momento nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube, lá no canal Conversando com Elias Ferreira, que está fazendo o seu processo de mudança, esse rito de passagem que se faz necessário e que precisa ser feito antes do falecimento, né? Porque normalmente isso é feito abruptamente. Uhum. E alguém disse, mas eu sou o próximo. Mas por que você e não eu? Exato. A gente precisa começar essa conversa. Essa conversa não pode faltar um pouco mais adiante, senão vai ser conflito. Exatamente. Falar sobre questões delicadas, como, por exemplo, a morte, para muitos é desafiador. Tem pessoas que não conseguem falar sobre isso. Então, deixa para depois e os conflitos, né, surgem. Por quê? Imagine, eu tenho um pai que tem uma relação diferente com cada filho. Você é pai, você sabe disso. Eu sou mãe de 2 meninos lindos e maravilhosos, mas a gente sabe que cada um é um ser diferente. É filho do mesmo pai, da mesma mãe, mas eles são um universo diferente. E cada um percebe as coisas diferentes. Saber falar e conduzir essa conversa e dizer, olha, eu gostaria que a gente sentasse para organizar sobre planejamento sucessório, é necessário, sim, uma estratégia para isso. Ou seja, você não quer dar um golpe no papai. Exatamente, né? Mas a gente precisa conversar sobre isso. O papai precisa compreender que isso não precisa ser agora, mas a conversa precisa ou então, iniciar assim, agora. O que você está me trazendo dessa informação? Por que você está pensando que eu quero lhe dar um golpe? Porque a pergunta que você me traz pode ser ofensiva, mas quem se ofende sou eu. Talvez você não queira me ofender. Então, eu tenho que ter um pouco de inteligência emocional para dizer, tá certo, Elias, por que você pensa que eu quero? Essa imersão, Karen, para quem ela é dirigida? É apenas para advogados, não, por exemplo? É para empresários, é para as pessoas que querem se capacitar de habilidades para o seu dia a dia. Porque conflitos a gente vai ter sempre, independentemente. Inclusive, eu falo assim, mas eu estou me preparando para sentar numa reunião para conversar com você. Mas quando a gente tem essas habilidades, que elas estão inseridas dentro da gente, que a gente vai, né, absorvendo aos poucos, mesmo que de repente, do nada, chegue uma conversa difícil, ou seja, alguém traz a bomba para o seu colo, isso quase que não acontece, né, no nosso dia a dia, um colega numa audiência que levanta a voz, ou então um cliente, ou então um colaborador que está do teu lado, que levanta a voz e que te impacta e que vai levar você para o espiral do conflito dele, se você tem essas técnicas já absorvidas em você, você tem como se fosse um amortecedor para não fomentar esse conflito de forma que venha transformar num confronto e num embate maior. Eu falo para você, Elias, eu trabalho com isso há muito tempo e a cada dia mais eu tenho exercitado no meu dia a dia. E isso, para mim, tem facilitado as minhas comunicações com todo mundo. Bom, passa uma ideia de que a humanidade quer menos contato físico, presencial, e, se puder, menos contato de menos contato. As reuniões são online. Sim. As conversas são por WhatsApp e elas têm duração de 24 horas. O que eu disse tem validade, e uma validade cada vez menor. É aí que a conversa que a gente precisa ter, ela ganha importância. Sim. De como esses encontros, mesmo que uma vez no semestre, sim, eles ganham uma relevância. Sim. Tem uma das técnicas que a gente utiliza, que é colocar limites nas relações. Quando a gente coloca limite nas relações, eu saber até onde você pode vir. Então, por exemplo, tem coisas que você pode falar, estamos trabalhando no mesmo setor. Então, tem coisas que você fala que pode me incomodar.
ok? Mas se você não sabe que me incomoda, porque eu nunca te falei. No momento em que eu verbalizo isso, que eu falo, olha, Elias, todo dia você fala para mim, eu me sinto desse jeito a respeito de determinada, sei lá, conduta que a gente faz aqui no nosso setor. Eu gostaria que a partir de hoje fosse desse jeito. Tudo bem para você? Você vai trazer a sua opinião e a gente está estabelecendo um limite para que a nossa relação naquele setor de trabalho, ela flua mais facilmente. No momento em que a gente estabelece limite, que eu trago para você o meu desconforto, você entende meu desconforto e ok, a gente trouxe aqui um limite, a gente trouxe um combinado. Então, no momento que a gente tem um combinado e você de novo ultrapassa esse limite, eu falo, oi, Elias, tu lembra daquele dia que nós conversamos? E aí não é mais uma cobrança, é só uma lembrança. Lembrança por quê? Porque a gente teve uma conversa que nós estabelecemos como que a gente vai lidar. E é uma questão bem interessante que quando a gente está falando sobre conversas que faltava, algumas pessoas que são separadas falam, então quer dizer que eu tenho que ser amiga do ex? Ou o inverso, né? Amigo da ex? Fala, não, você não precisa ser amigo ou inimigo, você só precisa ter uma conversa humanizada ou urbanizada ou amistosa, no mínimo. Que não é sobre o outro, Elias, é sobre você. Por que sobre você? Porque eu não quero saber se você está passando por uma dificuldade que você vai interferir em mim e eu vou entrar no teu conflito. Eu não quero o seu conflito em mim. Eu vou acolher você, mas eu vou deixar o que é seu com você e o que é meu comigo. Então, não diz respeito ao outro, diz respeito a gente. A cada um de nós. Agora, professora, qual é o impacto que a gente espera dessas incursões que a gente faz para melhorar a comunicação, para ser um pouco mais presente, para chamar para conversar, para a gente compreender de que de vez em quando a conversa não vai ser tão amena, Sim. Em determinado momento vai ser um pouco mais ríspida, mas que se faz necessária. Aí o ganho que eu olho é a qualidade de vida ao meu redor ficou melhor, as minhas relações ficaram mais claras, no sentido de eu entender até onde eu posso ir com o outro, e também traz para mim um pouco mais de leveza na vida. Leveza que eu digo é que eu posso estar convivendo com você, deixando você ser quem você é. E, ao mesmo tempo, você vai conviver comigo e deixar ser quem eu sou. E, a partir das nossas diferenças, a gente pode olhar para o mundo de forma como ele é. Então, quando a gente olha para essa possibilidade, eu tenho um ambiente de trabalho mais harmonioso e muito mais produtivo. Eu posso ter umas relações familiares mais estabelecidas e também acabo tendo mais afinidade no momento que o outro consegue perceber que, apesar das nossas diferenças, a gente está ali porque a gente quer uma escolha. Então, traz para mim, traz essa possibilidade de mudar o mundo. Eu não mudo o mundo, mas eu mudo o mundo ao meu redor. E isso, para mim, é muito significativo. E eu posso impactar de forma positiva o outro, que seja meu cliente. Então, eu posso levar para ele uma percepção que ele não precisa ter sempre confrontos. E não estou dizendo que a minha vida é sem confronto, tá, Elias? Tem. Mas eu só tento trazer ele de uma forma diferenciada. Eu estive este ano com o professor Marcos Bernardes de Mello. Para quem não conhece, uma das maiores autoridades do direito em todos os tempos no Brasil. E um dos maiores campeões de venda aí da editora Saraiva. Não há como fazer direito sem estudar os livros do alagoano professor Marcos Bernardes de Mello. E ele me contando relembrando a entrevista que fizemos há muitos anos atrás sobre a infância dele com o irmão, e de que o pai era juiz e trabalhava no interior, e de quando chegava ele trazia um pedaço de queijo. E era uma briga para ver quem ficava com a maior parte do queijo. Sim. O pai, em um determinado momento, flagrou essa dívida e aí estabeleceu aquela conversa para que fosse delimitada as participações. Um corta e o outro escolhe. Pronto, é uma Ficou possibilidade. Resolvido. Exatamente, é uma você cortar maior, eu escolho um pedaço maior. Exatamente. Se você não cortar diferente... É isso, é a coparticipação. Se a gente tem uma relação que vai se perpetuar no tempo, ou
eu tenho essa opção, estar nessa relação de forma que eu possa conviver de forma mais harmoniosa, ou então eu vou estar me adoecendo. Ou eu tenho que sair desse lugar. Bom, não tem como a gente viver sozinho, né? Não. Onde a gente for morar vai ter vizinho. Exatamente. Onde a gente for dirigir tem outro carro no trânsito, tem moto, tem um guarda, tem um sinal que vai mudar de cores. Onde a gente for trabalhar tem os colegas de trabalho. Onde a gente for para um processo, uma audiência, nós teremos uma segunda parte, pelo menos uma segunda parte nessa relação, e a nossa opinião ela vai ser o tempo todo colocada à prova. Vai. E a grande questão também é essa, como é que o outro recebe as minhas opiniões? Né? Então, por isso que, quando eu tenho que levar uma informação para o outro, às vezes eu preciso, vamos dizer assim, embrulhar ela bem. Embrulhar bem é escolher as palavras para não ofender o outro. Então, o que eu vejo, por exemplo, na advocacia, às vezes, é que na petição inicial eu já estou ofendendo o outro, desnecessariamente. Eu não preciso defender o meu direito ofendendo o outro. Eu não preciso, numa conversa, ofender o outro. Então, a gente tem essa questão de como que eu me comunico com o outro. Será que a forma que eu estou me comunicando ela está sendo clara e objetiva? Não, cara, eu não sou uma pessoa de muitos floreios, de ser muito delicado, eu sou mais certeiro. Tudo bem, você pode ser certeiro, você só não precisa ser ofensivo. Ser certeiro não significa que você vai ser ofensivo. E a gente tem, infelizmente, não é algo tão difícil de se observar, mas os profissionais estão se autoagredindo. Sim. A agressão entre os profissionais, ela está beirando as agressões entre as partes. E muitas vezes há um elemento provocativo dos profissionais para que as partes agridam a outra parte como um elemento de ferramenta ou mais uma arma nessa luta. E aí eu pergunto sempre para o meu cliente, você quer que eu brigue com o outro ou que eu resolva o seu problema? A escolha é do cliente. Ele quer resolver ou quer que eu brigue? Eu posso brigar, mas vou resolver o problema dele. Essa é uma situação, professora, que a gente tem que trazer talvez as instituições de ensino de volta para a discussão, nessa formação. Eu vou dizer para você que hoje eu estou feliz e vou externar a minha felicidade aqui. Hoje eu tive uma visita técnica, né, com os alunos hoje, e eu dou essa disciplina de métodos de resolução de conflitos no terceiro período com muita resistência dos alunos. E hoje eu escutei do aluno que está no 10º período falando, professora, eu vou dizer para a senhora, eu me lembro quando eu ia para a sua aula de métodos de resolução de conflitos, eu falava, lá vem a Karen falando essas coisas, porque eu sei que é assim, porque eu tenho uma grade falando sobre isso dentro de 5 anos. E aí ele no final falou, professora, mas hoje eu vejo que isso transformou a minha vida. Então é o que eu digo, Elias, são sementinhas que a gente está plantando, elas vão germinar em algum momento. Nós tínhamos até 2018 só uma formação litigante. Ninguém falava sobre isso. Na nossa faculdade, desde 2015. Agora já temos muita coisa, agora, né? Já tem como. E isso será alvo da nossa próxima conversa aqui com Elias Ferreira. Professora Karen, foi um prazer tê-la aqui. Deixa só aí os caminhos para que a gente possa fazer aí, quem sabe, a próxima imersão, a conversa que faltava. Onde é que a gente vai encontrar? A gente encontra lá no meu Instagram, que é Karen, K-A-R-I-N, Marques. E aí lá eu estou sempre dando as informações de como podem ser feitas essas inscrições. Olha, foi um prazer tê-la aqui. Eu que agradeço, Elias, sempre muito bom. A nossa conversa aqui foi com a advogada, estrategista em resolução de conflitos familiares e empresariais. E olha, procura lá que você vai encontrar informações sobre a conversa que faltava, para não faltar conversa, porque aqui não falta conversa. Conversar é o nosso negócio. Eu quero aqui agradecer aos parceiros, OAB Alagoas, Detran Alagoas, Sindicato dos Médicos do Estado de Alagoas e Junta Comercial de Alagoas, e agradecer a você que nos acompanha aqui no CBN Machões 104,5 e também no YouTube Conversando com Elias Ferreira, que estará de volta na próxima terça a partir das 2 da tarde. Até lá!